meditar na palavra. 1 Coríntios, então, capítulo 11, versos 23 e 24, vamos ler juntos? 1 Coríntios 11, 23 e 24 diz assim: Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Deus abençoe a leitura e a nossa meditação na palavra do Senhor Deus. Esse texto, ele nos remonta então a Paulo instruindo a respeito da ceia do Senhor, a respeito desse momento em que os discípulos de Cristo se reúnem para lembrar o sacrifício de Cristo, mas não lembrar a sua morte, como foi horrenda, mas lembrar as bênçãos que nós recebemos, bênçãos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, através desse sacrifício. E quando olhamos para a cruz com fé, entendendo ali o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, gente, como nós vemos o Deus maravilhoso a quem confiamos nossas vidas. Como nós vemos o quão maravilhoso é o nosso Deus. E quando começamos a colocar atenção na palavra dele, a atenção que nos faz entender, compreender e pela fé abraçar o que ele diz na palavra dele, como nós vemos que podemos ter uma vida abençoada sim por ele, abençoada pela presença e pelo agir dele. E se você colocar sua atenção, você vai ver que as bênçãos de Deus, elas não são somente para uma área da sua vida. Muitas vezes encontramos pessoas que falam das bênçãos de Deus como se fosse só para uma área da vida. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. É coisa material, coisa material. Não! Quando você lê a Bíblia, você vê que Deus abençoa as nossas vidas, ou Deus tem bênçãos para as nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, sim, mas também no nosso lazer. Deus tem bênçãos para a nossa religiosidade. Religiosidade não salva. Religiosidade que não te conecta a um verdadeiro Deus, não é nada, é engano. Mas nessa religiosidade humana, quando ela está conectada com o verdadeiro Deus, tem promessas para os seus desejos, para os seus planos, e ainda mais para aqueles momentos mais difíceis nessa vida. Deus tem uma palavra, uma promessa, algo direcionado. E aí nós somos despertados, envolvidos, quando nós colocamos a nossa atenção na palavra de Deus e a nossa fé no Deus que é fiel. E quando nós colocamos nossa atenção, então, em Jesus Cristo? Aí, tudo que a Bíblia diz, já desde Gênesis, antes de Jesus, parece que você vê o sim de Deus. Quando você lê a Bíblia, conhecendo e se relacionando com Jesus Cristo, cada palavra que Deus fala na Bíblia a você se transforma em algo real. Parece até que você ouve Deus dizendo: sim, meu filho, sim, minha filha. A própria Bíblia diz isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, eu vou ler aqui na versão, nova versão internacional, diz assim: Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, de Gênesis a Apocalipse, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Em Cristo Jesus, para cada promessa, tem o sim de Deus. E aí conclui esse versículo: por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quando eu falo amém, olhando as promessas através de Cristo, eu vejo em Cristo sim. Eu só posso dizer, então, assim seja, Deus. Assim aconteça, ó Deus. Glória seja dada ao Senhor Deus. E para se cumprir uma promessa, não importa qual seja, ou melhor dizendo, não importa em qual área seja, e não importa o momento de vida que você esteja vivendo. Se Deus vai cumprir uma promessa, se Deus vai realizar algo para cumprir a sua palavra, mesmo que você esteja no pior momento da sua vida, escute bem isso, mesmo que você esteja no pior momento da sua vida, aquele mal será derrotado pelo poder da promessa de Deus. E ele vai se transformar em um bem. O mal que intenta destruir,
O mal que intenta acrescentar mais dores, mais pesares, mais opressão nessa vida, Deus não vai permitir. E Deus vai transformar em algo de vitória, em algo de crescimento, em fortalecimento na sua vida. Para isso, eu tenho que chamar a sua lembrança de maneira rápida para Gênesis 50:20. Final de Gênesis conta a história de José. José, alguém que foi tremendamente injustiçado e foi colocado em situações de destruição e morte. E aí você vê, saindo da boca de José, uma palavra de fé nas promessas de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha como José vislumbra a ação de Deus. Não é só para mim, não. Só eu. Não é só para minha família, não. Não é só para quem eu gosto, não. Deus é tão maravilhoso que o mal que intentava me destruir, além de não me destruir, me abençoou, abençoou minha família e abençoou aqueles que fizeram mal contra mim e abençoou a tantos outros. É Deus, queridos. Quando Deus cumpre a sua palavra, não importa a situação que está correndo nesse mundo, Deus transforma. Olha o texto que nós lemos. No texto que nós lemos, veja a realidade na própria pessoa de Jesus Cristo. Olhe para o texto e veja o que está acontecendo aí. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 23, que o que ele recebeu, ele está entregando, ele está transmitindo. E ele recebeu uma história. Quem sabe ele está imaginando ali o momento do cenáculo, o momento onde Jesus Cristo está inaugurando a Santa Ceia, mas tomando a sua última ceia aqui na terra. Para Jesus é a primeira e a última. Para os discípulos é a primeira de muitas. E Paulo diz assim, no verso 24, e tendo dado graças, partiu e disse, o pão, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Pensa no contexto aí desse texto. Nós vamos lembrar que aí é um momento de pesar, não é um momento bonito. Não é aquele momento gravado num quadro de várias cores, olha que quadro lindo, da última ceia. Aquele momento é um momento de pesar, porque nesse momento, se você ler João capítulo 13, 14, 15, 16, 17, você vê que todo o contexto ali é de quê? É de opressão, é um peso nas palavras de Jesus, é um peso que está pairando ali, porque se fala de traições ali no cenáculo, gente vai trair, eu nunca, Senhor, hoje mesmo, Pedro, me negarás 3 vezes. Se fala de abandono, que todos iam deixá-lo sozinho. Se fala de morte. Olha o ambiente ali. E Jesus pega um pão, um simples pedaço de pão, para simbolizar o quê? A vitória. Não. Simbolizar o seu corpo que será partido, rasgado, indicando que ele morreria. Olha o ambiente. Mas preste atenção e lembre, o que Jesus Cristo faz aí, está bem relatado no versículo 24. Jesus reclama. Jesus começa a reclamar, tá vendo, você vai me trair, vocês vão me deixar, tadinho de mim, ai. Jesus começa a pedir a Deus, Deus, não deixa isso acontecer não, eu não quero que isso aconteça, Deus, não, isso, eu não aceito isso, está amarrado em nome. Jesus fala, está amarrado em nome de Jesus, é esquisito, né? Está amarrado em meu nome. Você vê Jesus fazendo isso? Como muita gente faz? Não. Jesus pega o símbolo que vai indicar a sua morte e as traições e toda aquela coisa horrível e pesada, e ele faz o quê? Dá graças. E tendo dado graças, partiu o pão. Jesus, olhando para a cruz, para aquilo que é horrível, ele faz o quê? Dá graças a Deus. O exemplo de Jesus. Olha para a cruz. Olha para a cruz. A cruz, que era o símbolo de desonra. Jesus Cristo faz com que nós olhemos para ela e vejamos o quê? Deus nos honrando. A cruz, que era símbolo de derrota, de uma derrota horrível.
Quando você que crê nele olha para a cruz, o que você vê? Vitórias maravilhosas, eternas. A cruz que era o símbolo de fraqueza humana, da vida se esvaindo, uma fraqueza tamanha que leva à morte. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, o que nós vemos? Força para caminharmos, para lutarmos, para continuarmos de cabeça erguida, para falar, é problema, mas o meu Deus está comigo. Na cruz, que era o símbolo de morte, quando nós olhamos para ela, o que nós vemos em Jesus? Vida. E não é qualquer vida não. É vida eterna. A cruz, que era símbolo de maldição. Como diz alguns, de azar. Tudo dá errado. Olhando para ela, o que nós vemos? Graça, favor, incontáveis bênçãos de Deus para nós, conquistadas por Cristo. Essa visão da cruz levou Paulo aí em 1 Coríntios 1,18 a fazer uma declaração. Olha a declaração de Paulo dessa visão da cruz em 1 Coríntios 1,18. Certamente, com certeza, a palavra da cruz é loucura. É coisa doida, é impossível para aqueles que se perdem. Para aqueles que se perdem. Mas, para nós que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, estamos iniciando aqui um mês de ações de graças. Mês de novembro, penúltimo mês do ano, onde as coisas começam a se caminhar para encerrar o ano. No final do mês de novembro agora teremos o Dia Nacional de Ação de Graças. E o que você tem para agradecer a Deus? O que você tem para agradecer a Deus? Hoje eu quero relembrar com você algumas bênçãos que recebemos exatamente pela cruz, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E esse é o nosso tema, você já deve ter visto aí. Gratidão. Gratidão pelas bênçãos da cruz. Ô pastor, mas você já começou o culto falando dessa semana que foi difícil? Foi difícil. Triste, sim, foi triste. Mas nós não olhamos para as coisas tristes que acontecem no mundo. Porque antes de olhar para elas, nós olhamos para Deus. Aí sim, vamos olhar. Porque se olharmos direto só para as coisas tristes que acontecem no mundo, nós seremos levados pela enxurrada do peso deste mundo. E aonde vamos parar? É olhando para Cristo que nós somos fortalecidos e firmados. E aí começa sempre uma gratidão brotar em nosso coração, que começa até a ver diferente as coisas que acontecem no mundo. Mas por favor, lembre comigo então, para termos um coração grato pelas bênçãos da cruz, lembre comigo então alguns benefícios que a Bíblia nos revela que recebemos exatamente através da obra, da ação sacrificial que Cristo realizou na cruz do Calvário. Por exemplo, aí em Colossenses capítulo 1, verso 20 a 23, se você quiser ler comigo, são 4 versículos, podemos ler responsivamente até. Colossenses 1, 20 a 23, nos fala que nós somos gratos, porque na cruz Cristo trouxe paz com Deus. A primeira coisa é paz com Deus, é comunhão com Deus, é caminhar com Deus em harmonia. Diz assim o texto: e que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu me tornei ministro.
Percebe? Que aqueles que olham com fé para a cruz, aqueles que recebem as bênçãos da cruz no seu coração, nasce gratidão. Por quê? Antes nós não tínhamos essa gratidão. Antes não tínhamos esse poder agindo em nós. Porque nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Mas pela cruz de Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus, temos uma amizade com Deus, um acesso a Deus por Jesus Cristo. E você sabe muito bem como é que Deus trata os seus amigos. Você sabe muito bem como Deus trata os seus inimigos e como Deus trata os seus amigos. Falando de promessas, tá? Falando de promessas. Deus tem promessas para os seus amigos e Deus tem promessas para aqueles que são seus inimigos, vivem em rebelião, em infidelidade contra Ele. Está tudo na Bíblia. Mas se você entregou a sua vida para Deus, está em Jesus Cristo, está ali ao pé da cruz, você tem promessas. Você é amigo de Deus, você é amiga de Deus, e você sabe como é que Deus trata os seus amigos. Está na palavra. Mais ainda, lá em Colossenses capítulo 1, verso 13 a 14, nós vemos que nós somos gratos porque na cruz de Cristo temos libertação. Na cruz, Cristo nos libertou de um governo do mal. Aonde esse governo do mal age e reina? Neste mundo. Este mundo não é o céu. Este mundo está debaixo da soberania de Deus, mas não está na agência do governo de Deus. É o governo maligno que age neste mundo. Por isso que esse mundo é mau. Por isso que o mal acontece. E acontece muito a partir do nosso coração que é mau e pecador. Aí que tem a liberdade mesmo. Mas quando nosso coração se fecha para Ele, e o governo de nossas vidas está debaixo da soberania de Deus, em Cristo Jesus, a libertação dessa malignidade que age neste mundo. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão de pecados, algo diferente de quem ainda vive espiritualmente sob a ação do governo deste reino de trevas. Antes, o governo que dominava sobre nós era o governo do mal. Estávamos sob a influência do maligno. Opa, só peraí. Você quer dizer que uma pessoa sem Jesus, o que reina na vida dela é o governo do maligno? Bem, eu falo o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3, fala de uma vida antes e a da vida depois. Ainda neste mundo, que governo espiritual está agindo. Mas aquela pessoa é tão honesta, é tão boa, é tão legal, gosto tanto dela. Mas sem Jesus, se ela está ligada a esse reino de trevas, o governo dela, Efésios 2, 1 e 3. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. A palavra potestade fala de poderes demoníacos, aqui. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe um espírito agindo agora. Naquela pessoa que você acha legal, bonitinha, honesta, mas sem Jesus, tem um espírito agindo nela. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse espírito que age faz a pessoa ser filha da ira de Deus. Aquelas promessas contra o pecado vão alcançá-la porque ela está na ira de Deus. E a bênção da redenção, da salvação, da mudança do reino das trevas para a luz está em Jesus Cristo. Porque agora existe essa possibilidade, agora pela cruz de Cristo. Você que está em Cristo, sob a influência de Cristo, sob a influência da graça de Deus, sob a influência do Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia afirma para nós. E você sabe, não sabe? Quantas vitórias você pode alcançar? Você sabe quantas vitórias você pode alcançar? Porque a graça de Deus está te envolvendo. Porque o poder do Espírito Santo está te conduzindo. Você sabe? Está na palavra.
Tudo isso como fonte da cruz. Colossenses capítulo 2, versos 14 a 15, nos lembra que nós somos gratos porque na cruz de Cristo a dívida do nosso pecado foi paga. E se a dívida do nosso pecado foi paga, o maligno que atua, que reina nesse mundo, ele não tem direito sobre nós. Ele já está derrotado. Ele não tem poder e influência sobre nós. A única coisa que dá direito ao mal de agir é o mal que está em nós. O mal não corrigido, não consertado, não perdoado. Mas se na cruz nós temos, o que o mal pode? Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tudo aquilo que poderia atrapalhar nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que poderia nos impedir de nos achegar a Deus, para sermos auxiliados, fortalecidos, renovados, era contra nós, foi cancelado na cruz. Toda acusação, ou todo direito do maligno que ele tinha de exercer sobre nossas vidas, está cancelado na cruz. Foi despojado, aniquilado, vencido na cruz. Gratidão, queridos. Por isso eu tenho que perguntar para você. Você sabe muito bem, não sabe? Que retirado o que era prejudicial e despojado as potestades, os poderes do mal sobre a sua vida pela cruz de Cristo, você sabe muito bem, não sabe? O que Deus tem para você nesta vida, neste mês, nessa semana. Só deixa eu ligar um negócio aqui, eu esqueci. Me ajudaram aqui. Você sabe muito bem o que Deus faz por você. Fez, está fazendo e fará por você, por causa da cruz. Me falta ainda detalhar algumas coisas. Ainda não deu certo. Viu, Guilherme? Volto a dizer, esse negócio aqui complica, gente. Me falta tempo, queridos. Eu preciso partir para o ponto final do nosso culto. Me falta tempo para falar tantos outros benefícios que nós temos através da cruz de Cristo e tantos outros motivos de gratidão que temos. Olha, quebra de maldição, quebra da possessão, libertação, salvação, purificação, justificação, santificação, redenção e tantas outras bênçãos que emanam dessa fonte, a qual quando nós olhamos, brota em nós a gratidão. São tantas bênçãos que o apóstolo Paulo, em Efésios 1:3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Olha, não vai nos abençoar. Já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, mas em Cristo. É em Cristo. Relembrando então um pouco de tantas bênçãos através de Cristo Jesus, eu preciso te perguntar, querido. Eu preciso te perguntar, querida. Você entende isso? Razão. Entendendo, você é grato a Deus pelas bênçãos da cruz? Entendendo e sendo grato pelas bênçãos da cruz, diante das suas lutas, das suas tristezas, das suas preocupações, dos problemas que são normais nesta vida, você tem respondido de que maneira a essa situação? Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Que esse texto nos faz algumas perguntas. Nós já lemos no começo do culto, mas esse texto nos faz algumas perguntas. E como é que você responde essas perguntas olhando para a cruz de Cristo Jesus? Olhando e com o coração, espero que alegre e grato por tantas bênçãos, qual resposta você dá às perguntas feitas aí em Romanos 8, 31 a 35? Vamos ler essas perguntas todos juntos, vamos lê-las. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como você responde essas perguntas? Mais ainda, entendendo e sendo grato pelas bênçãos da cruz, diante das suas lutas, das suas preocupações, das suas tristezas, das suas tentações, você faz com real fé as declarações que o versículo 37 a 39 faz aí na Bíblia? Paulo fez as perguntas e estou perguntando como é que você responde. Mas Paulo, no versículo 37 e 39, declara em fé algumas coisas que só para quem olha para a cruz é agradecido por tudo aquilo que sabe que recebeu através de Jesus Cristo. Declarações de fé. Você acha que você pode fazer essas declarações com fé diante do que a vida tem te proporcionado? Vamos ler, por favor, versos 37, 38 e 39. Podemos ler juntos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra de fé, hein? Que certeza de fé. Mas para ter essa força aqui, queridos, somente olhando para a cruz, entendendo tudo que Deus fez por você naquela cruz, e ao receber por fé, diante do que acontece na vida, declarar a palavra de Deus. E aí sim, você vai poder ser mais grato ainda, mais do que você já é a Deus, por tudo que Ele fez, que Ele faz, que Ele fará. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, esteja você orando. Enquanto os presbíteros, Olivari, Carneiro, vem à frente, por favor, para me ajudar. Baixe sua cabeça, esteja orando ao Senhor Deus. Esteja pedindo a Ele que te dê essa força, essa graça, essa misericórdia. Que o Senhor Deus, na ação do Espírito Santo, faça essa obra na sua vida, em nome de Jesus. Que esse Deus faça essa obra na sua vida, na sua casa, em nossa igreja, em nome de Jesus. Ore ao Senhor Deus. Ore, Senhor Deus, e se entregue a Ele.